Será que existe vida fora da Terra? Essa é sem dúvida uma das maiores perguntas que a gente se faz. E a doutrina espírita ela traz uma resposta bem fascinante para isso. A ideia é que o universo não é esse vazio imenso, mas que na verdade ele está repleto de lares. E é justamente sobre essa ideia, a pluralidade dos mundos, que a gente vai mergulhar hoje. Pois é, essa pergunta ela ecoa há séculos, né? Quem nunca olhou para um céu estrelado e pensou, será que é só gente por aqui? É uma sensação de pequenez e ao mesmo tempo de uma curiosidade imensa. Então, para essa pergunta, a doutrina espírita responde com um não bem claro. A visão que ela apresenta é que o universo não é esse deserto gigante com um oásis isolado, que seria a Terra. Pelo contrário, é como se fosse um imenso jardim cósmico, sabe? Cheio de vida, vibrante, com incontáveis lares. Ok, se o universo tá cheio de vida, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Pra quê? Qual o propósito de tantos mundos? Bom, a ideia central aqui é que nada na criação é por acaso. Tudo tem uma finalidade, e cada um desses mundos é essencialmente um lar. Um lar para aprender e progredir. E essa ideia não vem do nada. Olha só essa citação de O Livro dos Espíritos, que é a base de tudo isso. Ela diz que Deus povoou os mundos e que todos, absolutamente todos, contribuem para um objetivo final. Ou seja, existe um plano maior, um esquema divino, onde cada planeta e cada ser vivo tem o seu papel. Então, a grande sacada é essa: pensar nos planetas como se fossem imensas escolas cósmicas. Cada mundo é um ambiente preparado para o desenvolvimento espiritual. É o lugar onde os espíritos vivem experiências para poder evoluir. E a Terra, dentro dessa lógica toda, é só mais uma dessas escolas. Mas essa progressão espiritual não é bagunçada, não é aleatória. A doutrina organiza tudo isso de uma forma bem didática. Ela classifica os mundos em diferentes estágios, como se fossem degraus de uma imensa escada cósmica de evolução. E essa escada tem 5 degraus principais, 5 tipos de mundos. Cada um deles representa um nível diferente de avanço, tanto moral quanto intelectual para os seus habitantes. Vamos dar uma olhada em cada um, começando lá de baixo. O primeiro degrau, então, são os mundos primitivos. Imagina que é o jardim de infância da alma. É ali que os espíritos têm suas primeiras encarnações, as primeiras experiências. A vida é guiada pelo instinto, bem básica mesmo, quase sem nenhuma noção de certo e errado, de moralidade. Subindo um degrau, a gente chega nos mundos de expiação e provas. E, adivinha só? É exatamente aqui que o nosso planeta, a Terra, se encaixa hoje. Nesses mundos, o bem e o mal estão ali, lado a lado, em constante batalha. O mal ainda tem muita força, e o sofrimento, as dificuldades, tudo isso funciona como uma ferramenta para a gente aprender e se purificar. É por isso que a gente vê tanta dualidade por aqui. A dinâmica da Terra é essa luta constante. Mas, e esse é o ponto-chave, não é um conflito sem sentido. Segundo a doutrina, é exatamente nesse embate entre o bem e o mal que a gente encontra as maiores oportunidades de aprendizado e crescimento. Mas a jornada continua, e o próximo degrau são os mundos de regeneração. Aqui, a coisa já muda de figura. A balança começa a pender para o lado do bem. O mal não é mais a força dominante. O egoísmo, o orgulho, eles vão perdendo espaço para a fraternidade, para a justiça. Ainda existem provas, sim, mas já não tem mais aquele sofrimento pesado das expiações. Subindo mais um pouco, chegamos nos mundos felizes. E o nome já diz tudo, né? Nesses lugares, a bondade reina, a harmonia é a regra, o amor, a inteligência são as forças que movem tudo. A vida é dedicada ao progresso, mas num ambiente de paz, de uma alegria quase total. E, finalmente, no topo da escada, estão os mundos celestes ou divinos. Essa é a morada dos espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição. Nesses mundos, o mal simplesmente não existe. É a expressão máxima do amor, da sabedoria, da conexão com o divino. Bom, agora que a gente já viu a escada, a pergunta é como se sobe esses degraus? Como um espírito passa de um tipo de mundo para o outro? A resposta está na jornada de cada um, na evolução individual. E mais uma vez, o Livro dos Espíritos nos dá a chave. Olha o que diz essa citação. A alma vai se purificando através de várias existências. E conforme ela vai se tornando mais pura, ela passa de um mundo para outro, sempre progredindo. O mecanismo, portanto, é a reencarnação. Em outras palavras,
A vida não se resume à Terra. A reencarnação não acontece só aqui. Quando um espírito aprende o que tinha para aprender num mundo como o nosso, quando ele evolui moralmente, ele ganha o direito, digamos assim, de reencarnar num mundo mais avançado, um mundo de regeneração, por exemplo. É um progresso que não para e que atravessa o cosmos. Então, vamos juntar todas essas peças. O que tudo isso nos diz sobre o nosso lugar no universo? A imagem que se forma é bem profunda e muda bastante a nossa perspectiva, né? Para resumir, a gente pode destacar 4 pontos centrais. Primeiro, o universo está fervilhando de vida, em infinitas moradas. Segundo, cada um desses mundos tem uma função, funciona como uma escola para os espíritos. Terceiro, e isso é muito importante, a Terra não é nosso lar definitivo. É uma estação temporária, uma fase no caminho para mundos melhores. E por último, a lei que rege tudo isso é a do progresso. É uma lei universal que nos empurra sempre para frente, sempre para cima. Olha, pensa assim muda tudo, né? Se a Terra é só uma parada numa jornada muito, mas muito maior, isso nos leva a uma pergunta inevitável. Qual é, então, o nosso destino final? O que será que nos espera lá no fim dessa incrível viagem cósmica, nesse caminho em direção à perfeição? É uma reflexão poderosa, para dizer o mínimo, e talvez seja o ponto mais importante que essa visão nos convida a fazer.